Bom, boa tarde. Eu sou o professor Antônio Minervino, sou coordenador do PPG-SND, né, o nosso doutorado em Ciências Ambientais. E eu vou gravar esse vídeo para passar algumas instruções rápidas sobre o preenchimento da ficha de pontuação curricular e o preenchimento do documento de comprovação referente a essa ficha de pontuação curricular. Tá? Então, a gente tem aqui o nosso edital do processo seletivo de 2022, o edital de seleção do nosso doutorado, e você tem aqui os anexos em formato editável, em arquivo Word. Então, todos os anexos estão aqui, você exclui os demais até você ficar somente com o anexo 4, que é a ficha de pontuação curricular. Tá? Então, está aqui o anexo 4, ficha de pontuação curricular, e a gente vai ver agora como é que eu preencho essa ficha de pontuação curricular e, principalmente, como que eu devo fazer o documento comprobatório das produções acadêmico-científicas. Esse documento ele é obrigatório, ele precisa ser salvo em um arquivo em formato PDF, um arquivo único. Você não pode mandar vários arquivos, e ele tem que ser na mesma sequência dos itens incluídos aqui, tá? Para facilitar a conferência pela comissão do processo seletivo. Então, está aqui o anexo 5, tá? Nosso site, está aqui o edital completo, tá? O edital ele apresenta todos os anexos ao seu final, mas a gente salvou os anexos em arquivo editável para vocês terem acesso. Então, está aqui a ficha, o anexo 4, a ficha de pontuação curricular. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu abri o arquivo anexo, que está disponível no site, e abri aqui, salvei aqui o anexo 4, ficha de pontuação curricular. E agora eu vou começar a preencher. Então, sou um candidato, né, desejando fazer a minha inscrição no processo seletivo do SND de 2022, e eu vou fazer o preenchimento desse anexo 4, que é obrigatório, é um item obrigatório. Então, o primeiro item aqui, mestrado concluído. Se o candidato já tiver concluído seu mestrado, ele tem essa pontuação. Então, eu vou inserir aqui, 0,5 pontos de mestrado concluído, tá? E aqui, esse é o primeiro item. Então, como que eu vou fazer a comprovação desse item? Você pode fazer de duas formas, né? Você pode utilizar outros programas, mas a gente vai repassar aqui duas formas práticas e rápidas de você fazer. Uma, você pode usar o próprio Word. Então, eu abri um arquivo Word, eu vou abrir aqui, eu fiz esse aqui do zero, estou fazendo de novo porque eu já gravei esse vídeo, mas ele gravou sem o áudio. Então, estou gravando de novo. Então, o que você vai fazer? Você vai copiar aqui o item 1.1, isso é super importante, tá, pessoal? Você colocar o número do item, você pode copiar aqui o que é, para facilitar, ou você pode apenas colocar 1.1, tá? Importante você colocar o seu nome, do candidato, no documento. Então, eu vou abrir um novo aqui, um arquivo novo, tá? Um arquivo novo. Então, você coloca seu nome, candidato, tá? Tá? Coloca seu nome como primeiro e último, e aí você vai. Qual é o primeiro item que você tem pontuação dessa ficha? Se você não tiver um mestrado concluído ainda, você não coloca nada, você vai colocar o primeiro item que você tem pontuação. Então, seguindo aqui, o item 1.1 você tem pontuação 0,5. Então, você vem no documento em Word e coloca item 1.1. E agora você vai inserir a comprovação, que é o seu certificado de mestrado, ou ata de defesa, tá? Eu tenho aqui, vou dar um exemplo aqui para vocês, vou fazer de novo. Então, você tem aqui, eu abri no Adobe, um documento, e eu vou vir aqui e vou tirar o instantâneo. Então, eu venho aqui, tiro o instantâneo do documento do mestrado, tá? Deu até um... Opa! Peraí, deixa eu tirar de novo. Acho que é por causa da reunião aqui. Pronto. Tirei um instantâneo, tá? E aí, tenho o meu comprovante de mestrado concluído. E eu colo aqui o comprovante de mestrado concluído. Não precisa ser tão grande, né? Também não vamos deixar muito pequeno que a gente não consiga ler, mas não precisa ser tão grande.
Bom, eu tenho outra opção de fazer, eu posso fazer no PowerPoint também, da mesma forma. Item 1.1, eu copiei aqui, né? Meu mestrado concluído e eu tenho meu primeiro item, tá? Nesse arquivo, esse arquivo do PowerPoint e esse arquivo do Word são as comprovações curriculares, que você deve inserir apenas os itens pontuáveis do anexo 4. Ah, mas eu tenho um outro certificado que não está pontuando. Você não deve colocar, tá? Não é para colocar outros certificados que não os itens pontuáveis. E vocês precisam, novamente, prestar muita atenção para colocar dentro do item na numeração certa e na ordem correta. Então, eu venho aqui na minha ficha de novo, no meu anexo 4, e eu coloco aqui o mestrado, a pontuação, e coloquei 1.1, né, o comprovante. Se eu tiver bolsa de iniciação científica, eu vou colocar aqui a pontuação da bolsa de iniciação científica. Se eu tiver, por exemplo, 5 anos de bolsa, né, você vai colocar aqui, ó, um ponto. Por quê? 0,2 pontos vezes 5 pontos, vezes 5 anos, que são 0,2 pontos por ano. Então, você tem um ponto no total de produção científica. Aí você vai precisar colocar no seu documento comprobatório, você vai precisar colocar aqui, ó, no enter aqui, o item 1.3, concorda comigo? Então, aqui, ó, 1.3, e você vai precisar colocar os 5 certificados, um certificado de cada ano de bolsista de iniciação científica para poder obter essa pontuação, tá? É importante mencionar que aqui no anexo 5, você tem um item de conferência do avaliador, que não deve ser preenchido, obviamente, pelo candidato, onde um membro da comissão de seleção vai conferir a sua pontuação com os documentos comprobatórios apresentados. Então, se tiver um item lá com uma pontuação e não tiver esse documento aqui comprovando essa pontuação não vai ser validada, tá? E aí a nota da conferência do avaliador vai ser 0 e você vai perder essa pontuação. Então, é muito importante mandar todos os documentos comprobatórios, e é por isso que a gente está fazendo esse vídeo, para mostrar uma maneira bem simples que você possa fazer isso. Então, vamos dar seguimento. Aí você concluiu aqui a formação e você coloca aqui o total da formação, um ponto, para facilitar a sua contagem. Produção científica, a partir de 2017. Então, isso é muito importante. Se você tiver produções em 2016 ou anos anteriores, não adianta você colocar. Tá? Não adianta você colocar, que essa pontuação não vai ser computada, ok? A questão da formação, vocês estão vendo aqui que não tem prazo. Então, a gente, obviamente, não está incluindo prazo, porque se a pessoa defendeu o mestrado muitos anos antes e está voltando para fazer o doutorado agora, ela não vai ser penalizada, porque ela já concluiu o mestrado e já concluiu a iniciação científica. Então, o item formação, ele não considera tempo, tá? Ele pode ser a qualquer momento. Já o item produção científica, tá? E experiência profissional acadêmica, estes dois itens, eles consideram tempo, que é desde o ano de 2017, ok? Bom, então a gente vai para o próximo item aqui, o item 2.1, publicações de artigos em revistas com fator de impacto JCR acima de 2,85. Tá? Cada publicação com estas características, ela vale 1,2 ponto, 1,2 ponto. O que é o JCR? É o Journal Citation Reports, que está especificado aqui no anexo, tá? Que ele é um dado fornecido exclusivamente por essa empresa, pela Clarivate, né? Clarivate, no caso, e que você pode consultar diretamente no site da revista onde você publicou o seu artigo. Então, eu peguei alguns exemplos aqui, já até copiei, mas, por exemplo, você tem esse artigo aqui, tá? Então, esse artigo foi publicado nessa revista, Environmental Pollution. Então, eu vou clicar aqui e vou abrir o site dessa revista. Então, no site da revista, ele apresenta aqui, ó, Impact Factor, tá? Tomem cuidado para checar, né, se esse fator de impacto ele é efetivamente o da Clarivate, o JCR oficial. Existem algumas revistas que colocam erradamente fator de impacto sem ter fator de impacto, mas a gente vai conferir também isso. Então, essa revista tem um fator de impacto de 0,8,
ou desculpem, de 8.071, ou seja, está acima de 2.85, então ela vai entrar como o item 2.1. Eu vou pegar aqui no meu documento de comprovação, tá? Então, qual é o próximo item do anexo 4? É o item 2.1, tá? Então, você pode ter vários itens 2.1, mas você vai colocando na sequência e coloca sempre o número, tá? Vou mostrar para vocês. Como que eu coloco o comprovante aqui? Você tem duas formas, mais de duas. Você pode simplesmente fazer um print screen da sua tela, aqui, onde apareça o seu nome, é importante que apareça o seu nome, né? Obviamente. Você faz um print screen da tela e copia para cá. E depois vem aqui, formato de imagem, corta, né? Tá? Tá aparecendo no meu rosto aqui, porque eu estou com a apresentação, mas você vem aqui, ó, e corta, tá? Tá aqui, cortadinho, tá aqui o artigo. Bom, você tem essa opção, tá? Eu não cortei embaixo, mas tudo bem. Vou fazer aqui direitinho. Pronto, você cortou aqui, ó, pronto, apareceu o seu nome. Pronto, esse aqui é... Se você tiver outra produção com as mesmas características, tá? Você simplesmente repete aqui 2.1 e coloca a próxima produção. Uma outra possibilidade é muito mais simples. Você pode apenas copiar o DOI, tá? Essas revistas com fator de impacto, elas geralmente têm um número de um DOI, que é um link que vai te levar diretamente para o artigo. Então, você copia o DOI aqui, também está resolvido. Você pode ainda, se você tiver o PDF, você tira um instantâneo do PDF e coloca aqui. Então, você tem várias possibilidades de colocar essa comprovação. O importante é que seja colocado na ordem que está disposto no anexo 4. Tá? Então, vamos dar seguimento. Você tem aqui a primeira publicação, tá? Aqui, produção científica 1.2. Então, você tem uma produção. Se você tiver outra publicação nessas mesmas condições, ou seja, em revista com fator de impacto acima de 2.85, você vai colocar aqui, você vai somar, eu tenho 2 artigos, então 1.2 mais 1.2, 2.4, tá? Então, você vai colocar aqui o seu próximo trabalho. Repete o número 2.1 para a gente saber do que você está falando e coloca a comprovação do segundo trabalho com essas características, com a revista de fator de impacto acima de 2.85. Então, você vê aqui, ó, tem um outro trabalho, né? Você vai entrar no site da revista, você vem aqui, About the Journal, e aí vai ter toda a informação do fator de impacto. O fator de impacto 6.883, nossa revista é classificada no item 2.1 do nosso edital de seleção. Deixa eu voltar isso aqui para cá. Bom, aí você pode fazer novamente, copiar o DOI do artigo, ó. Tá? Copiou o DOI, simples, você vai colocar aqui, copiou o DOI, ou você pode tirar o print, ou você pode copiar do PDF. Tanto faz, não vai fazer diferença. Eu coloquei uma outra opção aqui do PowerPoint, tá? Então, você pode utilizar também o PowerPoint para fazer, é uma outra opção. Então, vem aqui, ó. Aqui tem um DOI que eu já tinha copiado. Eu coloco aqui de novo, deixa eu ampliar isso. Eu coloco aqui de novo, item 2.1. Aí o item outro item 2.1. Vou copiar o DOI da segunda revista. Né? No caso, eu peguei aqui as duas. Aqui, ó. Ah, tá. Faltou copiar esse aqui. Tá? É igual. Pronto. Copiar esse aqui. Ah, então você tem aqui o DOI, né? Dá para entender, para quem for conferir o seu arquivo de pontuação, que você tem duas produções dentro do item 2.1. Se você tiver mais produções, você coloca de novo 2.1 e coloca o DOI, ou copia aqui, ó. Né? Esse é um outro artigo, também numa revista acima de 2.85. Você copia aqui o título, onde apareça o nome da revista, isso é importante, e o seu nome como autor do trabalho. Tá? Então, você pode utilizar tanto o PowerPoint como o Microsoft Office. Muito bem, agora a gente vai para o próximo item da ficha. Então, no próximo item da ficha, você tem aqui publicações de artigos em revista com fator de impacto acima de 1.9. Tá? É importante mencionar
que os artigos só contam uma vez. Então, uma publicação só conta uma vez. Obviamente, se você já contou um artigo publicado numa revista de fator de impacto acima de 2,85, ele não vai poder contar de novo aqui, né? Isso é óbvio, tá? Mas você vai colocar a produção aqui. Então, um artigo numa revista acima de 1,9, ele vale 0,8, tá? Então, você vai pegar aqui o artigo, tá? Você tem um artigo aqui numa revista com essas características, tá? Eu vou entrar aqui no site da revista, tá? Aqui está o fator de impacto, 2,3, então é acima de 1,9, ok? Aqui, ó, o fator de impacto, né? JCR, ó, vocês estão vendo que aqui mostra que é JCR, ok? 2,3 é o fator de impacto. Então, esse trabalho ele está classificado como item, né, na categoria 2.2. Então, você vem aqui, 2.2, são artigos em revista com fator de impacto acima de 1,9, e aí você vai colocar o número de artigos que você tem publicados em revistas com essa característica. Então, eu peguei um outro arquivo aqui para vocês verem. Eu tenho aqui o PDF. Então, você pega o PDF, tá? Você tira um instantâneo que apareça o nome da revista, tá? O título e o seu nome, tá? E você tira esse instantâneo e vai colocar aqui, item 2.2 e copia. Posso colocar o DOI? Você pode vir aqui também, né? Ou, em vez de fazer isso, você simplesmente copia, tá? O DOI e coloca aqui, né? 2.2, ó. E coloca o DOI, tá? E assim sucessivamente, em relação às outras publicações que possuem classificação de fator de impacto, tá? Então, é só vocês colocarem o número de artigos que vocês têm nessa característica específica, colocar o número do item e aí colocando a comprovação na sequência. Aqui nós temos o item 2.5, que são publicações e artigos em revistas cadastradas nas bases Cielo ou PubMed. Então, se você tiver algum artigo que não possua fator de impacto, mas esteja cadastrado em uma dessas bases, pelo menos, você pode vir aqui e colocar 0,2, tá? E aí você vem aqui, vou abrir uma outra janela aqui, PubMed, tá? Vou abrir uma outra, aqui essa janela aqui, ó, Cielo, tá? E você simplesmente pode fazer as duas opções. Você pode, ele já abriu um artigo aqui, você pode copiar o DOI desse artigo no PubMed, você pode tirar um print da tela, você pode copiar, fazer um recorte do PDF do artigo, qualquer uma das opções já mencionadas. O importante sempre é mostrar o nome da revista e o seu nome aparecendo. No caso do PubMed, das revistas que estão na base PubMed Cielo, o mais prático é você simplesmente copiar o link. É uma outra possibilidade. Você copia o link, porque se você copiando o link, então, 2.5, não esqueçam disso, colocar o número do item que você está pontuando. Então, 2.5, você coloca o link. Porque com o link a gente já consegue ver que está na base PubMed. É muito mais simples de conferir se você colocar o link para esse item 2.5. Então, a mesma coisa aqui no Cielo. Vou pegar aqui um artigo aqui, ó, qualquer, tá? Então, se você fosse autor de um artigo cadastrado nessa base, esse artigo vai valer 0,2 pontos, e aí você copia aqui, ó. Não, esse aqui não é um artigo científico, me desculpem, é um artigo de blog. Busca por periódicos, deixa eu colocar aqui. Buscar, tá? Isso aqui são press releases. Aqui tem um artigo, pronto, desculpa. Você tem um artigo publicado no Cielo, você vai copiar o link, ó. Você pode fazer um print da tela, você pode mandar o DOI? Pode, mas uma outra opção mais simples para a conferência destes itens 2.5 é você simplesmente colocar aqui, 2.5, e você copia o link do Cielo ou o link do PubMed. E aí fica muito mais fácil a conferência. Bom, continuando na ficha, você tem as patentes concedidas ou depositadas. É muito importante essa observação. Se você tiver um artigo já aceito para publicação, ele vai ser considerado. Então, a gente está considerando artigos
aceitos ainda no Prelo, tá? Você vai ter que mandar um documento da revista, a carta de aceite, tá? Isso é importante. E você vai colocar aqui o total da produção científica. Então, você tem 0,8 mais 2, 1 ponto, mais 2,4, você vai ter 3,4, tá? Então, você já tem aqui os dois totais. Lembrando que vocês têm que respeitar sempre o máximo de 1 ponto, né? Se aqui você tiver uma pontuação maior, o máximo que você vai poder ter é 1 ponto aqui. Vou até corrigir aqui, que aqui a gente colocou 0,5. Muito bem. E você vem aqui para a experiência profissional e acadêmica, a partir de 2017. Tá? E aí você vai colocar item 3.1, 3.2. Se você tiver docência na educação superior, você coloca aqui quantas disciplinas você teve no mínimo 45 horas. Se você deu uma disciplina de 60 horas, ela só conta uma vez. Você não pode somar as cargas horárias das disciplinas. Se você deu uma disciplina de 90 horas, essa disciplina só vale 0,2 pontos, tá? Então, é importante deixar claro isso. A pontuação é por disciplina, não por carga horária. Mas a disciplina, ela tem que ter um mínimo de 45 horas. Se você ministrou uma disciplina de 30 horas, infelizmente, essa disciplina não vai contar, tá? Então, você vai pegar e colocar aqui a sua pontuação da disciplina. Se você ministrou uma, 0,2. Se você ministrou 5 disciplinas com esses requisitos acima de 45 horas, você vai colocar aqui 1 ponto. E aí você precisa preencher aqui, né? Item 3.1, colocar os 5 comprovantes. 3.1, 3.1, até colocar todos os comprovantes de todas as disciplinas que você ministrou. Tá? Pode ser uma declaração assinada pelo coordenador do curso, pode ser um extrato para quem trabalha no serviço público, que tem os sistemas do SIGA, pode ser um extrato emitido oficial pelo SIGA. Então, você tem diferentes tipos de comprovação dessas disciplinas ministradas. E você tem todos esses outros itens de pontuação, tá? Que você vai preencher. Vou apagar aqui, que eu não peguei nenhum comprovante. Então, você tem a experiência profissional, a pontuação produção científica e a formação. Então, você tem meio ponto aqui de formação, 3.4 aqui de produção científica, e você vai ter um total de 3.9. Essa vai ser a sua pontuação curricular, a nota que vai ser computada para a classificação do candidato. É importante mencionar que essa nota vai ser conferida, né, por um avaliador. Vocês estão vendo aqui que tem um item para conferência. Então, se você, por acaso, colocar uma pontuação aqui e deixar de incluir no arquivo com as comprovações, né, o documento que comprove aquela produção na ordem correta, com o número correto, o avaliador ele vai retirar essa pontuação e vai colocar 0. E aí a sua nota vai ser neste item 0. Tá? Então, é importante que vocês façam a entrega do anexo 4 e do documento comprobatório de maneira adequada. Tá? Então, eu finalizei o meu anexo 4, está aqui a minha pontuação, eu vou salvar esse arquivo, salvar como, tá? Como arquivo em um Word, você pode, né, anexo, colocar um nome legal aqui, ó, anexo 4, e o seu nome, candidato, tá? E aí você vai salvar como arquivo PDF. Não está aqui o arquivo PDF, tá? Esse é o arquivo que você vai anexar durante a sua inscrição no processo seletivo do SND 2022. Então, anexo 4, você anexa esse arquivo PDF, né? Onde vai estar a sua nota dos itens curriculares que você pontua. Além desse arquivo, você precisa vir aqui também, tá? E salvar, né, o seu documento comprobatório de cada um desses itens, que, novamente, deve ser em arquivo único, em formato PDF, da mesma ordem de pontuação, com seus respectivos números, para facilitar a conferência pelo avaliador. Então, você vem aqui, arquivo, salvar como, download, escolhe uma pasta e você coloca comprovantes, tá? De pontuação. E coloca o seu nome, candidato, tá? E você vai salvar esse arquivo como PDF.
salva o arquivo, você tem aqui, ó, tá? E esse arquivo você também anexa no sistema, tá aqui, ó, item 1.1, item 2.1, item 2.1, item 2.2, tá? E aí, lembrando sempre, se você tiver mais de uma produção no mesmo item, você soma a pontuação e coloca aqui, né, repetindo o número para o avaliador entender o que você está pontuando. E aí você vai 2.5, 3.1, e aí na sequência você tem esse arquivo. No PowerPoint, a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Você vem aqui, arquivo, salvar como, tá? E aí coloca aqui, comprovantes de produção e o seu nome, candidatos, para facilitar. E aí você salva aqui, ó, como PDF, tá? Pronto, você tem aqui um outro documento no PowerPoint salvo aqui, tá? Então, 2.1, isso é só um exemplo. Tá, pessoal? Então, é muito importante vocês fazerem preencherem esse anexo 5 e preencherem esse documento de comprovação de maneira com atenção, seguindo essas recomendações que a gente passou aqui, tá? Para evitar que você tenha algum ponto descontado por não ter colocado o documento comprovatório, por não ter respeitado essa sequência. É muito importante lembrar de vocês seguirem todas as regras. Não adianta vocês colocarem uma pontuação que não tem fator de impacto, não foi publicada em uma revista com fator de impacto oficial da Clarivate, o JCR, Journal Citation Reports, uma revista que não está na base PubMed, uma revista que não está na base Cielo, vocês não adianta vocês colocarem essa pontuação, porque não vai contar. Só vai contar realmente as produções que tenham as características específicas que estão listadas no anexo 4. Tá? Então, é uma perda de tempo de vocês, uma perda de tempo dos avaliadores que vão conferir isso. Então, não adianta, a gente confere tudo. Tá? Então, para esse vídeo, era isso que a gente tinha para passar. Algumas maneiras de vocês elaborarem esse documento de comprovação tem que ser um documento único em formato PDF. Se vocês tiverem qualquer dúvida do processo seletivo, vocês podem entrar em contato diretamente por e-mail, que a gente vai solucionar dúvidas específicas. Eu queria fazer só mais uma observação, que esse vídeo também é válido para os nossos já alunos matriculados do SND, porque dentro dos nossos editais internos do programa, os editais Protese, Prêmio de Reconhecimento, né, nós usamos uma planilha de pontuação muito semelhante ao anexo 4. Tá? Então, esse vídeo ele também pode ser útil para os alunos do SND quando forem, porventura, se inscreverem em um edital interno. O procedimento é o mesmo. Você preenche o anexo 4 com a sua pontuação e cria um arquivo separado com todas as comprovações curriculares dessa pontuação na mesma ordem, colocando sempre os números para a gente conseguir facilmente identificar e validar essa pontuação. Bom, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos e boa sorte a todos os candidatos que vão participar aí do nosso processo seletivo do SND de 2022. Obrigado.